de 12 até 16. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Depois nós vamos ler de 12 até 16. Eu vou ler, gostaria que a igreja nos acompanhasse. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Versículo 12 até o 16. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que estava na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, e isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Ontem, não sei o que os irmãos pensaram na sexta-feira e conversaram, mas ontem nós falamos um pouco sobre a igreja de Éfeso. Nós falamos na carta de Apocalipse, através do pastor Hélio, ontem à noite, meditamos um pouco sobre a dificuldade que as igrejas de hoje estão passando, como aquela igreja de lá que está aí na cidade de Éfeso alegrou ao Senhor e ao mesmo tempo teve que ter muitos cuidados. Então nós vamos nessa noite também pensar um pouco sobre esse tema e dizer que a igreja não tira os olhos de Deus. Lutem, avancem, deixem a marca de vocês aqui nesse lugar. Meus irmãos, desde o início nós lemos Atos, depois nós lemos Coríntios e lemos Hebreus. Nós estamos voltados no sentido de entender que precisamos ter muito cuidado com o que temos ouvido, temos visto, temos até seguido algumas vezes. A igreja não tira os olhos de Deus, que é o único olhar que nós temos que ter em mente. A igreja ela não fique parada, ela lute e a igreja avance. A igreja precisa continuar, ela precisa seguir. Meus irmãos da Igreja Batista de Nova Metrópole, mais uma vez gostaria de dizer e dar os nossos parabéns em nome da Igreja Batista de Henrique Jorge, por mais um ano de vida dessa igreja. Parabéns, irmãos, pelas almas alcançadas. Parabéns, irmãos, pelas lutas vencidas. Parabéns, irmãos, por não terem desistido. Parabéns, irmãos, por estarem avançando. Enfim, parabéns porque acreditam que precisam continuar avançando. Então, essa igreja, ela é vitoriosa, como Silas cantou, mas é uma igreja que precisa realmente estar com os olhos fitos no Senhor. Alguns momentos foram difíceis, outros são difíceis e outros continuarão sendo mais difíceis, mas Deus nos promete vitória. Quando Deus nos promete vitória, Ele não quer dizer que nós vamos ter vida mansa, nós não vamos ter vida muito tranquila aqui na terra. Nós precisamos estar com os olhos fitos no Senhor, para que quando essas lutas chegarem, nós vencermos, porque o Senhor nos dará essa vitória. Então, como uma boa mãe que nós somos, Igreja Batista de Henrique Jorge, nós gostaríamos de deixar aqui para os irmãos alguns conselhos que estão na palavra de Deus. Em época de pregações, de músicas voltadas para o homem, precisamos buscar falar do verdadeiro Evangelho. Então eu tinha preparado já a mensagem várias vezes, mas eu já apaguei, já mudei, porque exatamente vi o sentido que o Senhor queria falar para essa igreja nessa noite, como falou ontem e com certeza falou na sexta-feira. Igreja, Deus não lhe prometeu vida boa. Deus nunca chamou você para que você viesse à igreja e disse: vim relaxar, vim descansar, vim ficar no banco. Deus lhe chamou para colocar você em movimento. Se você era parado, se prepare, porque Deus vai colocar você em movimento. Foi assim, é assim e sempre será assim. Irmãos, o Evangelho de Jesus não é um Evangelho de facilidade,
como temos ouvido por aí, mas garanto uma coisa aos irmãos: o Evangelho de Jesus, ele traz vitória e traz felicidade. Não é um evangelho fácil, é um evangelho muito difícil. Se você pegar o livro de Hebreus, nesse capítulo 11, vocês vão ver que esses homens, grandes homens da fé, tiveram uma vida muito difícil, não tiveram vida fácil. Então vamos tirar da nossa cabeça o que tem sido pregado em algumas igrejas, que evangelho é vida mansa, é vida de riqueza, é vida de luxo, é vida de prazer. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que evangelho é uma vida dura, difícil, porque esse mundo nos odeia. Meus irmãos, não tem condições nenhuma de nós termos paz com o mundo. Não temos condições nenhuma de vivermos juntos com as trevas. Não temos condições. Como igreja do Senhor, nós precisamos estar separados, como foi feito desde o início, quando Ele chamou um povo para ser especial. Se outro evangelho for pregado que não seja esse, seja anátema. Mesmo que um anjo vos anuncie outro evangelho, não dê ouvido a eles, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, e tem igreja aí, anjo voando para tudo que é lado. Se os irmãos forem atentar realmente para que as pessoas estão falando, mas vale ouvir o que está sendo falado nos cultos da igreja pelos homens do que na palavra de Deus. Cuidado, irmãos, com os anjos que estão voando, mesmo que sejam eles que anunciam outro evangelho, que seja considerado maldito. Essa é a palavra, maldito. O evangelho que temos visto em algumas igrejas não é o evangelho verdadeiro. Não existe acordo, irmão. Não existe contextualização que seja e venha confundir o evangelho que o Senhor nos deixou. Deus começou a formar um povo especial quando chamou Abraão de sua terra para uma terra desconhecida. Irmãos, e pasmem, e esse povo que começou a ser formado lá em Abraão, chegou até aqui, no conjunto Nova Metrópole. Esse é o povo que Deus está formando. Esse é o povo que começou com o pai Abraão e está aqui em Nova Metrópole. E Deus disse assim: vou fazer de vocês um povo especial para mim. Quero me relacionar com vocês. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Povo que me adore, povo que me respeite, povo que me ame, povo que me honre. Deus está preparando um povo especial para se encontrar com Ele no grande dia nas bodas do Cordeiro. Igreja de Nova Metrópole, igreja de Henrique Jorge, igrejas, vocês são este povo. Meus irmãos, foi preparado de uma forma muito especial esse povo. Deus promete a Abraão uma terra que manda leite e mel, mas Deus diz assim: Abraão, essa terra manda leite e mel. Mas eu quero dizer a Abraão que na caminhada desse povo, vocês vão enfrentar algumas dificuldades, vocês vão ter alguns desafios. Quer ver o irmão da Bíblia aí, em Gênesis capítulo 18? Os irmãos vão ver que Deus avisa Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Este é um dos exemplos difíceis na caminhada na vida de Abraão. O crescimento do pecado dos homens daquela cidade, Abraão vai e intercede em favor do Senhor. Igreja, você pode interceder a Deus em favor dos homens. Igreja, você precisa orar mais. Você precisa acreditar em oração. Abraão orou, intercedeu por aquele povo e Deus atentou a oração de Abraão. Igreja, você precisa confiar. Abraão orou 1, 2, 3, 4. Até que Abraão chegou para o Senhor e disse assim: Senhor, eis que eu me atrevo a falar contigo, eu que sou pó e cinza. Deus olha para Abraão e diz assim: eita, Abraão, realmente você é pó e cinza, mas ainda que você seja pó e cinza, eu vou te ouvir e vou atender a sua oração. Então, meus irmãos, não tenha medo de conversar com o Senhor. Você tem livre acesso ao Senhor. Isso foi garantido por Jesus lá na cruz. Foi quebrado qualquer dificuldade de acesso ao Senhor. Sente, entre no seu quarto, ore, interceda. Interceda por esse bairro.
Nós não podemos mais ficar como igreja parada dentro das quatro paredes e não fazer a diferença no bairro que nós estamos. Deus nos chamou, nos formou um povo especial para interceder pelas pessoas que estão lá fora. O povo, meu irmão, está precisando de oração. O povo cada dia está procurando mais viver no pecado. Essa semana eu estava lá em Henrique Jorge, chegou um rapaz totalmente drogado, consumidor de crack. E eu fiquei com certo receio de atendê-lo mesmo. Tive medo, essa é a palavra. Mas eu fui até onde ele estava para conversar um pouco com ele. E ele disse: me ajude, me ajude. Eu já fiz de tudo para sair do crack. Fiz de tudo. Eu quero ir para São Paulo, eu quero ser tratado. Eu preciso de ajuda. Me ajude. 2, 3, 4, 5, 6, 7 reais. Me ajude. Eu preciso ir para São Paulo. Ele disse: não estou armado, não tenho faca, não tenho revólver, eu não vou matar você, mas eu preciso que você me escute. E eu me postei na grade, passei a conversar com ele, e eu disse: vou orar por você, vou orar por você. Mas antes que eu baixasse a cabeça para orar, ele foi. Não tive oportunidade de orar. Os irmãos, a igreja precisa confiar e orar pelas pessoas. O pecado está destruindo a humanidade, e esse não foi plano de Deus. O pecado destruir a humanidade. Deus, pelo contrário, quer que todo homem se salve. Não é só a Igreja Batista de Nova Metrópole que Ele quer que se salve. Não é só a Igreja Batista de Henrique Jorge. Deus quer que todos os homens se salvem. Todos, irmãos. Meus irmãos, ainda que a vida lhe cause sofrimentos terríveis, em que você olhe e diga para Deus: eu estou só pó, Ele vai te ouvir, porque ele foi que lhe escolheu. Não foi o irmão que escolheu a Deus. Deus lhe escolheu. Essa é a maior alegria que nós temos. Deus olhou para nós e nos escolheu. Não foi nós que escolhemos ao Senhor. Nós não temos nem condições de chegar na presença dele. Ore, interceda, e eu ouvirei a oração que se fizer nesse lugar, diz o Senhor lá em 2 Crônicas. Irmãos, precisamos gostar de oração. A igreja do Senhor, nesse dia, do século que nós estamos vivendo, nós precisamos amar a oração. Não se vê mais vigília, não se vê mais momentos a sós com Deus, não temos mais tempo para fazer devocional com a nossa família. Nós estamos vivendo um momento difícil de oração nas igrejas. E às vezes temos reclamado porque o mundo está tão violento, porque temos orado muito pouco, irmãos. Temos orado muito pouco. Você quer ver um exemplo? Existem irmãos em nossas igrejas que estão realmente só o pó, desanimados, abatidos, que acham que não há mais saída. É a síndrome de Óleo. Vocês conhecem Óleo, a raposa? Tipo da pessoa que fica dizendo: ó vida, meu irmão, ó dor, não aguento mais tanto sofrimento. Levante, irmão, prossiga. Deus vai ouvir a sua oração. É porque às vezes a gente chega para orar ao Senhor, mas parece que a gente não acredita que a nossa oração vai ser atendida pelo Senhor. Mas Ele prometeu que vai ouvir. Mas aí Ele colocou algumas regras: se você se humilhar, se você se prostrar diante de mim, eu ouvirei. E aí sim, eu vou atender a sua oração. Existem alguns pré-requisitos para chegar até o Senhor. Então, irmãos, a primeira lição que nós podemos tirar nessa noite, das nossas dificuldades, é que mesmo sendo pó, eu vou buscar o Senhor, Ele vai me ouvir. Meus irmãos, não desistam de buscar o Senhor, Ele vai te ouvir. Se alguém em algum momento chegou para você e diz assim: rapaz, você ora tanto e nada muda, continue orando, porque vai chegar o tempo do Senhor atender a sua oração. Não sei se alguém aqui nessa noite está passando por essa experiência de já ter orado, ter buscado ao Senhor e ter perdido um pouco a esperança de que vai ser atendido. Continue orando. Foi assim que Abraão fez. Ele orou 1, 2, 3, 4, até que Deus respondeu. Primeira lição então, irmãos: persista, não desista, ore, porque Deus vai lhe ouvir. Isso não é Abraão que está dizendo, mas a palavra do Senhor já nos promete assim: não acreditem quando falarem que você não merece passar por isso ou aquilo. Está cheio de gente falando isso. Deus lhe escolheu para ser vencedor. Você não tem que passar por isso. Você vai passar, irmão. Você vai passar por dificuldades.
Deus não lhe chamou para ter vida mansa, igreja. Deus lhe chamou para você passar dificuldades. Porque na dificuldade é que você reconhece quem é Deus. Na bonança, geralmente nós não lembramos de Deus. Mas na dificuldade a gente se lembra. Doa a quem doer. O Salmo 27:3 diz assim: ainda que milhares se levantem contra mim, Ele me ouvirá. Outra dificuldade, irmãos, igreja de Nova Metrópole, que vamos enfrentar como igreja e servos do Senhor, é que muitos vão se levantar contra nós, e às vezes começa bem pertinho de nós, às vezes pessoas que estão do nosso lado, eles vão se levantar contra nós. Às vezes começa de quem a gente mais confia. Então, quando isso acontecer, alguns servos do Senhor vão começar a questionar o Senhor, outros vão ficar parados, porque tem alguns que ficam com medo, não se mexem de forma alguma, outros vão até duvidar, mas Deus vai lhe dizer: não tire o olho de mim, não tire o olho de mim. Ainda que o mundo natural se levante contra você, ainda que a terra se mude e os montes se lancem ao mar, olhe para mim, diz o Senhor, não temerei, porque maior é o que está com a igreja do que o que está no mundo. A igreja precisa dizer a Deus: eu acredito no Senhor. Esse é o relacionamento que Deus quer conosco. Você sabe qual é o relacionamento que Deus está procurando nas igrejas que nós vivemos hoje? É um relacionamento de fé. Ele diz: acredite no que eu estou dizendo, acredite na minha palavra, já está tudo escrito. Tem gente procurando revelação, tem gente procurando inspiração. Cessou na palavra de Deus, acabou. Tudo que foi inspirado já está aqui, já está aqui. Não existe outro lugar. Igreja, não tire os olhos do Senhor. Nós vimos em Hebreus capítulo 11 um verdadeiro manancial de fé. Foi o que nós lemos nesse texto. Buscamos uma pátria, e com certeza a pátria que nós buscamos não é a que nós vivemos hoje. A pátria que nós buscamos como crente no Senhor Jesus não é o Brasil, irmãos. Não é o Brasil. O Brasil vai melhorar? Vocês acreditam que o Brasil vai melhorar? Amém? Difícil, vou dizer, mas não vai melhorar não, irmãos. Mas eu digo uma pátria que era melhor, e ela nunca vai ser ruim. É a pátria celestial. É essa sim. Os irmãos podem dizer: lá vai ser tudo muito bom. Segunda lição que nós podemos tirar das nossas dificuldades é que milhares vão se levantar contra mim, mas eu ficarei firme, porque o Senhor vai me ouvir. Ainda um pouco e veremos a sua glória. Mesmo que seja no momento da dor mais profunda, no momento da morte de alguém, Deus vai continuar conosco. E para o crente em Jesus há uma felicidade: você vai acordar se você morrer nos braços do Senhor. Essa é a maior felicidade. Irmãos, igreja de Nova Metrópole, igreja de Henrique Jorge, foque os olhos dos irmãos na eternidade. O seu Shedd já dizia que muitos irmãos têm se afastado da igreja porque têm buscado a sua esperança nesse mundo, têm esquecido de olhar para a eternidade, aonde vai viver com o Senhor. Não existe acordo, irmãos, de luz com as trevas, não tem como. Não existe relacionamento. Pena que alguns crentes continuam insistindo e quebram deles a cara porque realmente não atendem a palavra do Senhor. Não tem condição. Jovens, eu digo para os irmãos nessa noite: não existe paz entre as trevas e a luz. Não existe condições. Não tem nenhuma condição. Mas, meus irmãos, esses dois momentos que nós vimos são lutas visíveis aos nossos olhos, mas existem algumas lutas que se iniciam em nossas mentes, e essas por muitas vezes são as mais difíceis de enfrentarmos. O primeiro lugar de batalha que nós enfrentamos com Satanás é a nossa mente, irmãos. Nossa mente é um campo muito observado pelo inimigo. E quantos crentes abrem a guarda para esse momento?
Quantos crentes não têm tido tempo de olhar para a palavra do Senhor, mas não perdem tempo nas redes sociais? Ele vai dizer que não vamos conseguir. O diabo ele vai insistir que não precisa ser assim, que não tem esse negócio de santidade. Santidade é coisa do passado. Santidade só ficou na Bíblia, que não adianta lutar. Não tem jeito, fica aí mesmo. Satanás vai continuar dizendo para você assim: a sua mente é o campo que mais o diabo gosta disso. Meus irmãos, e essa luta é tão difícil porque às vezes nós não conseguimos enxergar. Mas irmãos, eu quero dizer para os irmãos, como diz o salmista: ainda que eu esteja machucado e que caia no chão, eu não vou ficar prostrado, eu vou prosseguir, porque o Senhor diz: não pare, não duvide, se levante, bata a poeira e siga em frente. Foi assim que Deus disse para Moisés. Não adianta, crente, se você errar, se você vacilar e você ficar prostrado, não adianta. Levante a cabeça, bata a poeira, nunca mais faça isso e vá em frente. É isso que a Bíblia diz. Não fique triste, meu irmão. Foi assim que Deus falou para Moisés na passagem do mar: diga ao povo de Israel que marchem, olhe para frente. Deus está formando um povo para marchar, ir em frente. Nós não podemos mais perder tempo com coisas pequenas em nossas igrejas. São coisas que irritam, que desanimam, que abatem. Nós temos que avançar. O diabo não para, ele trabalha 24 horas. Ele tem uma legião de demônios ao seu favor. E às vezes nós estamos na igreja perdendo tempo com tantas coisas. Às vezes, para se comprar uma cadeira na igreja, para uma pessoa sentar, tem que passar por várias situações. Meus irmãos, precisamos agir com mais rapidez. As coisas estão passando, a situação cada vez está mais difícil. Os homens estão se acabando no pecado, e nós estamos dentro das igrejas tendo mais cuidado com outras coisas. Meus irmãos, nós precisamos estar na presença do Deus Altíssimo 24 horas por dia. Levante mão, fique de pé, mesmo quando for difícil, fique de pé, insista, dê um pulo. Isaías capítulo 1, versículo 18, diz assim: irmãos, vinde pois e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo ao seu povo: quero conversar com vocês, quero me relacionar com vocês. Deus está dizendo: embora eu seja poderoso para julgar, prefiro elevar os homens de seus pecados e abençoá-los em vez de julgá-los. Os nossos pecados, eles são vis, são cruéis, são profundos, são malignos. Por isso, irmãos, a comparação desse texto com a escarlate do nosso pecado, que é uma tintura de cor vermelha usada para atingir tecidos. A cor vermelha subtende pecados de sangue, são pecados verdadeiramente terríveis. E a ideia de tintura implica em algo penetrante na própria alma dos homens pecadores, algo que é escuro. A cor da mancha do sangue é a cor escura que está presente na vida dos homens que estão aí em pecado. E a ideia, meus irmãos, é que nós nos levantemos. Mas Deus diz assim: mas Deus diz: purificarei o pecado de vocês com o sangue do Cordeiro. Meus irmãos, glória a Deus, porque o sangue do Cordeiro nos tornou alvo como a neve. Você sabe o que é neve? É algo branco, é algo cristalino, é uma água pura. Isso é que é neve. Foi assim que Jesus transformou a sua vida quando Ele penetrou na sua vida, participou da sua vida. Meus irmãos, nessa noite, nós gostaríamos que a igreja acreditasse nisso. Houve uma mudança radical na vida do irmão quando o irmão aceitou Jesus. O pecado que era escuro, era vermelho como um carmesim, ele se tornou branco como a neve. Essa é a lição que nós podemos então tirar, meus irmãos, dessa dificuldade: é que não existe pecado confessado que não seja perdoado. Jesus pagou o preço do seu perdão. Não voltem atrás, não desistam. Foi muito caro o que Jesus pagou por nós.
A dívida foi paga com o seu sangue. Quando Jesus na cruz ele grita tetelestai, ele diz assim: paguei toda a sua dívida. O homem não tem mais nenhuma dívida, foi paga toda. Era assim que era feita lá em Israel, irmão, no tempo de Jesus. Quando se dizia tetelestai, é porque foi quitada a dívida. Se alguém estava devendo no mercado, quando ele passava adiante, alguém dizia tetelestai, está tudo pago, pode passar, você não deve mais nada nenhum. Foi isso que Jesus disse lá na cruz do Calvário. Eu paguei tudo, não precisa mais promessas, não precisa mais nada, eu já fiz tudo pelo amor, está tudo pago. Então, irmão, levante a cabeça, porque o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Temos lutas, mas já somos mais do que vencedores. Quero dizer aqui, irmãos, que você não pode estar chegando para Deus e dizer: ó, faz porque tu me prometeu, tem que ser assim. Eu determino que o Senhor faça assim. Pelo contrário, Deus está dizendo o seguinte: confie, lute, passe pela dificuldade, porque eu já lhe prometi vitória, e a maior vitória eu já alcancei na cruz por você. É isso que Ele está prometendo. Não existe nenhuma promessa de que você não merece lutar, não merece passar por isso, que você determina algo ao Senhor. Não precisa nada disso. Ele já pagou todos os preços que você precisava pagar. Então não pressione a Deus, porque tudo que Ele tinha que fazer por você, Ele já fez. Não tem mais nenhuma dívida com Deus. Aliás, nós não temos mais nenhuma dívida. Essas são então algumas dificuldades, algumas lições que nós podemos tirar aqui do texto para nós como igreja. A nossa caminhada não vai ser nada fácil, mas nós vamos caminhar. Porque, irmãos, é bom ser igreja, não é? Não é bom ser igreja? Eu amo a minha igreja, a igreja local lá de Henrique Jorge. Eu amo aquela igreja. Eu amo Nova Metrópole como uma igreja universal. Meus irmãos, nós precisamos amar a igreja. Sabe por que é bom ser igreja? Sabe por que é bom ser igreja? Os irmãos sabem por que é bom? Porque o Jesus, o nosso pastor, cuida da igreja. Jesus, ele é o cabeça da igreja. E nós somos os membros que estamos ligados uns aos outros. Nós pertencemos ao mesmo povo. Nós fomos comparados como ovelhas. Você sabe por que nós somos comparados como ovelhas na igreja? Porque ovelha gosta de ovelha. Vocês sabiam disso? Ovelha gosta de ovelha. Ovelha gosta de ficar perto de ovelha. Você pode olhar nos filmes, quando o lobo quer atacar, geralmente as ovelhas estão todas juntas. Geralmente elas são presas fácil porque elas estão juntas. Elas lutam juntas, elas morrem juntas. Essa é a ovelha comparada no texto. Ovelha gosta de estar com ovelha. Ovelha não gosta de estar com bode. Porque o Jesus, o nosso pastor, cuida desse rebanho diretamente, todos os dias, 24 horas. Você entende por que você tem que gostar dessa igreja? Porque você pertence ao Senhor Jesus. Ele é o seu pastor. O seu pastor não é um pastor Deusimar, o pastor não é igual Abraão, não é um pastor Hélio. O pastor da igreja do Senhor é o Senhor Jesus. Vamos entender um pouco então, irmãos, o que é ser igreja. Igreja, primeiramente, são pessoas. Jesus vai dizer, quando estiver 1, 2, 3 reunidos em meu nome, ali é igreja. Cabeça e membro presente. Quando estiver 1, 2, 3 reunidos em meu nome, ali está presente a igreja. O Senhor é a cabeça e nós somos os membros. Se são pessoas, devemos cuidar, devemos zelar, devemos ensinar. Não podemos ficar presos aos prédios construídos em detrimento de amar as pessoas. Fachadas de igreja são apenas fachadas. Pode vir um vento muito forte e derrubar o prédio, mas as pessoas que aqui estão vão continuar como igreja. Eu vi uma cena lá na África, irmãos. Os irmãos cultuando ao Senhor com água no peito, aqui acima da cintura, mas estavam todos lá firmes, louvando ao Senhor.
Outro momento não tinha mais tempo, acabou tudo, foi destruído pela perseguição, e eles estavam sentados em cima de pedras, mas estavam como igreja, unidos, servindo ao Senhor. Irmãos, igreja são pessoas. Não quero dizer aqui que os prédios não são importantes, mas não podemos colocar as pessoas depois dos prédios. Nós não podemos colocar, como diz a Bíblia, o sábado à frente do homem. O homem é mais importante do que o sábado. O nosso corpo, meus irmãos, é o templo do Espírito Santo, e quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. O irmão sabia disso? Quem habita em você é o Espírito Santo de Deus? Então, meu irmão, zele, não deixe o pecado manchar o que já está limpo, porque o Senhor habita no irmão, porque Ele já limpou. Quem habita em você é algo santo. Ele é santo. Então se comporte como um santo. É isso que o Senhor está dizendo. Fuja da aparência do mal. Igreja, meu irmão, é gente que compartilha Jesus. Ide por todo mundo e fazer discípulos com outras pessoas e com todos que estão ao seu redor. Igreja, precisamos avançar. Precisamos cumprir o ide de Jesus. Precisamos ir. Nós fomos chamados para pregar, nós fomos chamados para ensinar, nós fomos chamados para exaltar o Salvador Jesus. É só o que temos que fazer todos os dias da nossa vida. Exalte a Jesus, exalte a Jesus. É isso que temos que fazer. Segundo, o plano de Jesus para a igreja, porque ela é boa. Você sabe qual é o plano de Jesus para a igreja? Meus irmãos, há pessoas da igreja que dizem assim, não precisamos de igreja. A igreja já está ultrapassada. A igreja é irrelevante na minha vida. Mas o plano de Deus para a igreja permanece o mesmo de seus dias. Ele edificou a igreja sobre a rocha do próprio governo e senhorio do Senhor. Ainda diz assim: as portas do inferno não vão permanecer contra essa igreja. Aí dizem assim: por que às vezes os templos são abandonados, eles caem? Mas não é essa igreja que ele está falando. Ele está falando essa igreja aqui, aquela que está edificada sobre a rocha. As portas do inferno não vão permanecer contra ela. A igreja não somente vai sobreviver, ela vai marchar para a vitória. Meus irmãos, mais vale servir ao Senhor da minha igreja do que fazer qualquer outra coisa nesse mundo. Você pode até repetir isso todos os dias. Mais vale eu servir o Senhor na minha igreja do que qualquer coisa nesse mundo. Como é bom, irmão, servir ao Senhor. Como é bom servir ao povo do Senhor. Agora deixa eu fazer um alerta aos irmãos. Em Efésios capítulo 5, 25 a 27. Eu não vou ler o texto com os irmãos, mas a igreja, lá nessa passagem, vai dizer que a igreja é a noiva de Jesus Cristo. E Ele ama a sua igreja. Que maravilha, né, irmãos? O Senhor ama a noiva. Então, meu irmão, não diga: eu amo Jesus, mas a igreja não me interessa. Não diga isso, irmão. Vir a EBD não me interessa. Visitar enfermos não me interessa. Estar em comunhão com os irmãos não me interessa. Isso é impossível. Não existe possibilidade nenhuma, irmãos, de nós amarmos a Jesus e não amar a sua igreja. Não existe nenhuma possibilidade para isso. Não se pode amar Jesus sem amar o que Jesus mais ama. Então, irmãos, cuidado. Não ataque a igreja do Senhor, porque nenhum homem verá sua noiva ser atacada e não incorre contra quem ataca a igreja. Imagine o Senhor Jesus. Ele poderá não tolerar por mais tempo que alguém fique atacando a sua noiva. Como é bom ser igreja do Senhor. Igreja do Senhor, você está protegida pelo Senhor. Terceiro ponto, como é bom ser igreja, nós somos o corpo de Cristo. Nós começamos a falar de dificuldades, nós agora estamos falando como é bom ser igreja, como é bom estar aqui com os irmãos. Nós somos o corpo de Cristo, está lá em 2 Coríntios 5, de 1 a 4. Aqui Paulo faz uma metáfora para revelar o relacionamento entre Cristo e a igreja. Agora, como o irmão lida com o seu corpo, é o que nós precisamos entender.
O que o irmão está fazendo com o seu corpo é que o irmão precisa refletir. O irmão gosta de tomar banho? Gosta? Amém? Os irmãos gostam de ficar limpo? Amém? O seu corpo é puro? Amém? Amém? Você zela pelo seu corpo, coloca um perfume, se veste bem, ou as pessoas estão olhando para você, estão um verdadeiro caminhar do inferno. Você sabe o que é isso que eu estou falando, irmãos? Tem pessoas na igreja que ainda estão se vestindo como caminhando para o inferno e não para o céu. As igrejas estão continuando, as pessoas continuam se vestindo da forma que se vestiu antes de aceitar o Senhor Jesus. E não estão mais nem aí. Vai o pastor falar para vocês alguma coisa. Meus irmãos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a casa terrena dele, um tabernáculo que será desfeito. Quando isto acontecer, os nossos corpos serão construídos pelo próprio Deus de uma forma gloriosa e para todo sempre. Conserve seu corpo, irmão. Segure seu corpo, preserve ele para esse grande dia, para que o Senhor transforme o seu corpo, se assim você estiver vivo naquele dia. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Que privilégio Deus, irmãos, veio morar em nós. É por isso que temos condições de ser igreja. É porque o Senhor veio morar em nós. Deus mora no irmão. Amém? Amém. Mora no irmão. Ele cuida da igreja. Spurgeon uma vez falou assim: nunca foi dito a quem o Senhor ama, ele enriquece. Mas foi dito assim: a quem o Senhor ama, ele corrige. Então deixa alguém corrigir o que o irmão está fazendo de errado. Deixa alguém corrigir o irmão, o que o irmão está fazendo, está se vestindo errado. O que o irmão está falando que não é de conformidade com a palavra de Deus. Deixe corrigir. Deixe as autoridades da igreja falar sobre isso. Esse lugar chamado púlpito, o Senhor usa para corrigir a sua igreja. É para chamar a atenção aqui desse lugar. Meus irmãos, eu quero concluir então a palavra dessa noite, dizendo para os irmãos que somos a igreja do Senhor. Somos a igreja nós somos a igreja mais preciosa. E a pérola citada lá em Mateus, capítulo 13, versículo 46. A igreja proporciona mais abrigo que a família mais acolhedora. Está lá em Atos, capítulo 2, 44 e 47. A igreja é uma coluna que sustenta e ornamenta. 1 Timóteo 3,15. A igreja é um corpo unido, que a cabeça é Cristo. Está lá em Efésios capítulo 1, 22 a 23. A igreja é o candeeiro que nós vimos ontem aqui na pregação do pastor Hélio, que ilumina. Está lá em Apocalipse 1, 12 e 20. A igreja do Senhor dá frutos. Deus continua formando o seu povo. Meus irmãos, esses dias eu lendo na internet, eu falei na minha igreja, que em alguns países árabes está havendo um verdadeiro mover do Espírito de Deus, um despertamento espiritual naquela região. Eles estão conhecendo Jesus. E você sabe o que é que eles estão fazendo para extravasar a alegria que eles têm em conhecer Jesus? Eles estão adorando o nome de Jesus. Eles passam cerca de 2 horas quando se reúnem dizendo Jesus, 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 Jesus. Ficam repetindo por tanto tempo ter rejeitado o Senhor. Os irmãos sabem que aquela região é uma região de difícil acesso ao Evangelho. As pessoas lá não acreditam que Jesus ainda veio. Já veio. Enquanto em nosso país o que está acontecendo é uma grande apostasia, é um esfriamento quanto à sã doutrina dos apóstolos. Aqui somos livres para viver o Evangelho e nós não vivemos. Nos países onde a igreja é perseguida e massacrada, ela está crescendo. Mas sempre foi assim. Quanto mais se perseguia a igreja, mais ela se espalhava e crescia. Então, meus irmãos, vamos mudar o panorama evangélico que ainda está escancarado nas nossas TVs, na internet. Vamos mudar o padrão.
Vamos enfrentar, vamos dizer que nós estamos sabendo o que estamos fazendo, que as lutas são difíceis, mas maior que está na igreja do que está no mundo. Vamos mudar a sociedade, comunidade, escolas, faculdades, trabalhos, vizinhos. Vamos viver para Cristo. Não abra mão de servir ao Senhor. Não desista. O que mais acontece quando a gente enfrenta alguma dificuldade no lado do Evangelho é você abandonar o Senhor. É difícil, é a mesma coisa, eu não aguento mais, mas é assim, o Senhor vai insistir com o irmão. Enfim, meus irmãos, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor, precisa ser anunciado. Principalmente ao meu irmão jovem, que nós tanto amamos, tanto cuidamos. Vocês têm uma força tremenda, que tem buscado muito conhecimento. Não sou contra a busca do conhecimento. Gostaria que você crescesse, que você fosse inteligente, mas estude a palavra. Conheça a palavra de Deus. Tão difícil hoje, hoje até eu estava conversando com o Ministério Infantil da nossa igreja, como é difícil as crianças hoje decorar versículo bíblico. Perdemos essa prática. Você sabe o que aconteceu com a pessoa que não conhecia a palavra de Deus quando foi dirigida a ela? Meus irmãos, a nossa querida Eva, que por apenas uma palavra distorcida por Satanás, ela trocou o paraíso pela dor e o sofrimento. Quem não conhece a palavra de Deus geralmente acredita em tudo que vê e ouve. Nós erramos porque nós não temos conhecimento da palavra de Deus. Então, igreja, que nessa noite o Senhor aplica lições que foram aqui colocadas. Vamos passar por dificuldades, mas irmãos, saibam de uma coisa: o melhor local do mundo para estar é a igreja do Senhor. Que Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe o ministério que está à frente dessa igreja. E continuemos a nossa luta, que a gente tem que marchar, porque o nosso destino é o céu, com a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.